Estava vendo tudo de cima, como se eu estivesse voando. Acordei com o grito do meu filho e um barulho. E ao pegar a toalha, saiu um escorpião enorme da toalha. Olá, meus amores, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Pérola de Iemanjá, sacerdote umbandista. Seja muito bem-vindo ao quadro Relatos de Seguidores, onde você envia a sua história e eu leio ela aqui no canal, pra gente se arrepiar, pra gente chorar, pra gente se emocionar. Vem aqui, amiga. Vem aqui, dá um abraço. E aí, manda a sua história pra mim, é facinho. Você pode escanear o QR Code aqui ou ver as informações que tá aparecendo aí na tela. E também estamos com uma rifa, onde você pode ganhar uma conga. Esse instrumento é carinho, hein? Então, tem um outro QR Code aqui em cima, tem o link aqui embaixo. Todas as informações estão neste vídeo para você participar. E se você quer saber um pouco mais a respeito da Umbanda, acessa aí tudo sobre umbanda.com. E agora sim, vamos para o primeiro relato. Eu tive um desdobramento muito conturbado, no qual eu estava escondendo algo, o que seria meu material de trabalho. Coloquei tudo na mochila. No desdobramento, eu saí da minha casa e fui para o local guardar as coisas lá. Coloquei a mochila nas costas e fui. Eu jurava que eu sabia como chegar lá. Tinha imaginação do lugar, tudo em mente. E fui. Mas no caminho, entrei tipo numa favelinha, meio que me perdi nela. Não conhecia o caminho. Fui passar por um lugar dentro dessa favela e acabei encontrando 2 policiais. O rosto deles estava distorcido. Um deles tentou me estuprar. Porém, ele não corria atrás de mim. Ele só ficava na ponta da escada e me agarrava. Senti como se ele não pudesse sair do lugar. Fui fazendo força e subindo a escada sem saber aonde ia dar. Ele tentou abrir a minha calça. O meu botão caiu na escada, que estava cheia de moedas de R$1. Eu corri, subi as escadas e parei dentro de uma casa. Até que comum, mas quando entrei, a moça que estava lá dentro não pareceu surpresa. Falou como se eu não fosse a primeira a aparecer lá por esse motivo. Ela estava lá no sofá, assistindo televisão com um bebê muito magrinho no colo, ambos de pele morena. Dava para ver os ossos do bebê ressaltar nas costas de tão magro, e a mulher era gordinha. Achei estranho. Eu pedi ajuda e expliquei. Falei que eu estava perdida, que precisava voltar. Falei várias vezes o ponto de referência, que é o bairro da escola que estudei, e ela meio que demorou para dizer que ia me ajudar. Relutou um pouco, como se não pudesse, mas foi. Largou o neném lá e falou que me levaria até uma rua e me explicaria como voltar para casa. E nós fomos. Não conhecia nada dali. Chegando na rua, que não era nada longe de onde estávamos, um tanto de gente ali. Ela me apontou o caminho. Era uma rua só. Hoje, percebo que era uma encruzilhada em forma de T. Ela me apontou o lado que tinha plantas nas paredes, à esquerda, cobrindo tudo, e o caminho que ela me mostrou, eu acabei sentindo medo. Do outro lado, à direita, uma loja de ferragens vermelha e matos não tão altos. A moça me largou lá e sumiu. Era de tarde, mas onde ela me deixou tinham mulheres e homens no meio da rua. Não passava nenhum carro. Homens de capa preta cartola, um específico dando uma risada estranha, e todas as mulheres eram ciganas. Gente, onde que essa mulher tava? Ela tá no túnel do tempo? Eu estava com medo, mas chamei a que menos me dava medo. Ela usava uma saia roxa, mas tinha um pano roxo no rosto. Só vi os olhos, parecia ser muito bonita. Perguntei para a moça da saia roxa se ela sabia me informar o caminho do meu bairro, e ela meio que me levou para o lado que eu tive mais medo. Tinham mais pessoas lá, mas nem a moça da saia roxa nem ninguém que eu pedi informação falou comigo. Estavam todos em silêncio. Era um silêncio ensurdecedor. Ela me olhava profundamente, meio que eu não tinha tanto medo dela. Eu cansei de perguntar para essa moça de saia roxa e fui pedir informação para outras mulheres ali. Cada uma usava uma cor diferente. Ninguém falava comigo. Me olhavam e continuavam cagando para mim. Não lembro do rosto de ninguém, só dos olhos dessa moça que me olhava enquanto eu pedia informação para as outras. Ficava mais próxima, mesmo que eu me afastasse, ela meio que me seguia ali no meio.
Ela aparentava querer me ajudar, mas não falava uma palavra. Me aproximei dela novamente. Me chamou a atenção uma outra cigana que usava uma saia vermelha. Só que ela não tinha cabelo grande como as outras. A única que não tinha cabelo que estava ali. Ela estava ajudando esse único homem que me chamou a atenção. Eu sei que ele era um Exu e que ele era o seu tranca-ruas, porque eu fui pela primeira vez no terreiro com minha mãe há um mês antes e vi esse homem lá. Ele foi o único que me chamou mais a atenção e que eu tive medo lá no terreiro também. Era ele, não falei com ele nem no terreiro e nem no desdobramento. Porém, o desdobramento era um silêncio muito grande e a risada dele foi a única coisa que eu ouvi nesse sonho. Ai, minha Deus, tá me dando um cagacinho isso aqui. Por fim, comecei a chorar. Levantei de manhã. Parece estranho porque eu não costumo lembrar dos meus desdobramentos, mas deste eu senti muito medo e lembro do começo ao fim em detalhes. Não conheço nenhum dos lugares que passei naquele desdobramento. A casa que saí do portão era minha no desdobramento, mas não era minha casa de verdade. Não conhecia nada nem ninguém, além da fisionomia deste senhor que eu vi no terreiro um mês antes. Acho isso muito estranho, porque eu não dormi e nem estava pensando em nada disso. Meu Deus, ela não dormiu, então ela era o desdobramento dela. Meu Deus do céu. Eu fico com cagaço. Vocês ficam com cagaço? Eita, preu, que cagacinho que dá, né? Detalhe, dias depois, voltei ao dito terreiro, onde a mãe de santo é a minha prima. E o homem que tive medo quando vi incorporado era o pai do marido da minha prima. Era um senhor muito simpático. Conversamos muito, pois não era dia de terreiro, mas não falei do desdobramento. Hoje caí de paraquedas em um terreiro de candomblé, onde me sinto muito bem. No meu primeiro dia de toque de esquerda, adivinha? Um único Exu veio rindo me cumprimentar. No final perguntei quem era o Exu do rapaz para minha amiga e pasme. Era seu tranca-ruas e a risada era a mesma do homem que estava no meu desdobramento. KKK. Dele eu não tive medo. Laroie. Vemos aqui que é bem complexo ter essa mediunidade, né? Mas amiga, que desdobramento é esse aí, né, meu? Vamos pro próximo relato. E o nome é As 3 da Madrugada. Como vocês sabem, já devem ter acompanhado aí nos cards, eu vou colocar, né, os sintomas do porquê que vocês acordam às 3 da madrugada. Então, assim, é bem complicadinho aí. Vai lá assistir também, depois que assistir este vídeo, é claro, né? Porque você tem um compromisso aqui com essa pessoa aqui que vos fala. Vamos lá, manda o seu relato, deixa like, se inscreve, compartilha, acessa também tudo sobre umbanda.com. Vamos embora. Oi, Pérola, sou nova no seu canal e cheguei nele por acaso. Bem-vindo, amiga! Não sigo nenhuma religião, mas gosto dos assuntos que você fala aqui. Desculpa se ficar muito longo esse relato. Imagina, amiga, nem precisa se desculpar, tamo junto. Eu moro sozinha e quando meus pais vêm me visitar, dormimos todos no mesmo quarto, porque minha casa tem apenas um quarto. Então, estava eu dividindo a cama com a minha mãe e meu pai dormindo em uma rede ao nosso lado. Nessa época, eu vinha sentindo coisas estranhas e uma sensação de peso quando eu estava no quarto. Mas, como estava bem cética na época, dizia, era coisa da minha cabeça. Era mais ou menos umas 2:30 para 3 da madrugada. Eu já estava dormindo, mas comecei a ver o que estava acontecendo no quarto. De olhos fechados, mas eu conseguia ver tudo, entende? Comecei a ver a minha mãe do meu lado, meu pai ao nosso lado na rede. E quando percebi, estava vendo tudo de cima, como se eu estivesse voando, mas sabendo que eu estava dormindo. Eu sentia a cama e sentia que o som entrava pelos meus ouvidos do meu corpo deitado, mas eu não conseguia me mexer e nem voltar para ele. Então, eu aguardei uns segundos para ver o que ia acontecer, porque eu sabia que algo estava acontecendo. Foi quando entrou pela porta uma sombra alta, um borrão com a silhueta de uma pessoa, aquelas típicas de filme. Ficou do lado da cama como se estivesse analisando a mim e a minha mãe. Meu Deus do céu. Haja coração. Meu pai, que devo dizer aqui, é pastor. Começou a brigar com essa sombra e mandar ela embora. Comecei a ouvir também minha mãe choramingando, chamando meu pai pelo apelido dele e se encolhendo de medo. Como ela estava dormindo do meu lado, eu tentei me mexer para abraçar ela, mas eu não conseguia.
Até que uma hora, essa sombra estica o braço para mim. E meu pai fala: "Você só vai tocar se eu deixar." Bota ordem aí, bota ordem aí. Ele recua a mão e fica parado por mais um tempo. Depois volta a tentar me tocar de novo. Nessa hora, eu tento voltar para o meu corpo. Gravidade faz falta porque deu trabalho. Risos, amiga, você consegue rir numa situação dessa? Eu tive que me concentrar e me acalmar para conseguir descer. Pensei que poderia ser um sonho e comecei a forçar o meu corpo a se mexer. Colocava força para os braços e tentava abrir os olhos. Aí a sombra tocou na minha cabeça. Quando ela tocou, eu acordei com a cabeça toda muito dormente. Meu pai acordou no mesmo momento. Eu percebi porque ele estava com a respiração ofegante e se mexendo na rede. Eu não tenho uma resposta para o que era, mas agora, recentemente, minha sobrinha teve contato com uma sombra parecida com essa. Posso contar em um próximo relato se quiser. Esse acontecimento já tem mais de um ano, mas acho que a mesma presença está tentando falar com a minha sobrinha. Tá repreendido em nome de Exu! Eita! Sai pra lá! Sai pra lá! Ninguém merece isso não! Mulher, faz descarrego, hein? Faz um descarrego agora lá na casa da sua sobrinha. Deixa o seu relato, manda o seu relato. Vamos lá contar o próximo relato. Eu creio que seja um relato de emoção. Então, produção, vamos pôr emoção aí nesse quadro. Cabocla Raio de Sol e Cacique Pena Vermelha. Este é o título que me mandaram, o nome de 2 entidades. Simbora. Oi, Pérola. Me chamo Daiane, sou do interior de São Paulo. Hoje vou te contar um relato sobre a cabocla que trabalha comigo. Ai, gente, eu achei lindo esse nome, Cabocla Raio de Sol. Dá um negocinho aqui, né? Como eu disse em outros relatos, minha família, por parte de mãe, são católicos não praticantes. Porém, sempre ocorreram experiências com a espiritualidade. Quando eu tinha uns 8 anos, se eu não me engano, a minha mãe voltou a estudar e, com isso, terminaram os estudos que havia estacionado na 5ª série. Hoje, com a graça de Deus, ela é formada e é auxiliar técnica de enfermagem. Bom, minha mãe sempre gostou muito de ler e escrever. Na época em que ela estava concluindo o colégio, em um dia comum de aula, ela relata que veio na sua cabeça uma história inteirinha sobre uma índia. Com isso, ela foi anotando em um caderno e, ao chegar em casa, passou a limpo. Procurou um amigo desenhista que fez a ilustração e ela acabou mandando fazer um livro íntimo dessa história. Cresci ouvindo essa história dela. A mesma concorreu a premiações regionais e culturais na nossa região. Olha, gente, que massa! Dá uma psicografia, né? Né? É que eu não sei, né? Eu não leio os relatórios, eu não sei. Anos se passaram. Hoje eu tenho 33 anos e faz 3 anos que eu encontrei a Umbanda. Há pouco mais de 1 ano, recebi a cabocla que trabalha comigo. Ela não disse o nome nem nada. Pouco tempo depois dessa incorporação, ela se mostrou para mim em sonhos. No sonho, ela se apresentou como uma garota branca de cabelos claros. Ela sempre está cercada de animais. Uma forte guerreira para sua idade. Cheguei a questionar meu dirigente por ser uma cabocla branca. Foi onde ele me explicou que é possível por inúmeras coisas. Enfim, há pouco tempo começou a trabalhar junto a ela um cacique que seria o caboclo que trabalha comigo. Ela veio novamente me explicar o porquê dele vir junto dela, pois era uma energia muito forte e ela que estava me preparando para trabalhar com ele. Nesse sonho, ela disse o nome dela e o nome dele, Cabocla Raio de Sol e Cacique Pena Vermelha. Agora é onde entra a história em que anos atrás minha mãe ouviu em sua cabeça dentro de uma sala de aula. A cabocla da história se chamava Raio de Sol. Ai, gente, eu me arrepiei inteira agora. Ai, até dói! A cabocla da história se chamava Raio de Sol e foi achada, adotada por uma tribo. Ela realmente era branca, não era índia, mas foi protegida e ensinada todos os costumes da tribo pelo próprio cacique da aldeia. Ui, dói mesmo, minhas pernas estão até doendo. Ela era muito querida por todos e rodeada de animais. Na história, ela morreu muito jovem por um incêndio causado na mata, onde ela morreu salvando os animais, e é justamente a forma que ela se mostra, uma jovem que tem confiança de um cacique e cercada de animais. Bom, para não dizer que é fruto da minha imaginação, todas essas coincidências, eu joguei búzios e foi sim confirmado que era ela.
Enfim, a espiritualidade nos acompanha desde que nascemos e se apresenta no momento exato em que estamos prontos. Até hoje me pergunto por que ela contou a história para minha mãe. Alguém que nem é adepta da religião, mas de uma coisa eu tenho certeza. Ela sempre esteve me protegendo e me acompanhando. Salve os caboclos, salve a cabocla raio de sol e salve o caboclo cacique pena vermelha. Esses são os meus favoritos, como você pode ter percebido. Manda o seu relato, deixa like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Tá esperando o quê, filho? Tá assistindo aí todos os vídeos, não se inscreve. Não seja um inscrito anônimo. Agora vamos pro próximo relato. Deixa eu beber uma água antes aqui. Muito obrigada por enviar o seu relato. Muito axé pra você, achei lindo. Linda essa história. Depois me manda o livro. Cara, me manda, por favor. Agora tem um relato que se chama As Vozes na Minha Cabeça. Preparando psicológico. Oi, Pérola, me chamo Gisele, pode falar meu nome. Moro em Maceió, Alagoas. Beijo, Gisele! Muito obrigada por mandar o seu relato. Um cheiro pra você também. Há uns 3 anos, iniciei por conta própria meus estudos mediúnicos com base na Umbanda. Mas agora lhe contarei a última experiência. Dia 25/5 pela manhã. Eu invejo essas pessoas que lembram a data que aconteceu as coisas com ela. De verdade, o que vocês comem? O que vocês tomam? Que horas vocês acordam? Que horas vocês... Eu preciso saber essas informações. Urgente. Estava dormindo. Não sonhava com nada. Mas de repente, me vi segurando um pote de plástico que continha açúcar na mão esquerda e um prato de plástico na mão direita. Imediatamente, uma voz masculina do meu lado direito disse: escolhe um para quebrar rápido. Nesse instante, senti algo me intuindo que a quebra seria para um desvio, para um livramento. Então, olhei para o pote de açúcar e disse: ah, mas esse está com açúcar e vai desperdiçar. Logo em seguida, a voz masculina disse: então vai ser esse mesmo. E pegou o prato da minha mão. Acordei com o grito do meu filho e um barulho. Ouvi minha mãe reclamando com ele, falando que ele deveria ser mais cuidadoso. Enfim, ele me veio, me pediu desculpas e disse o ocorrido. Mãe, eu fui pegar o prato que estava por baixo desse, eu coloquei a mão na frente para ele não cair, mas ele passou por cima da minha mão e caiu. Eu não sei como. Me desculpa. Peraí. Bem na hora que ela estava sonhando com aquilo. Fiquei encucada, pois foi o mesmo pratinho do sonho. Ele era bem grosso e caiu de menos de 1 metro. Quebrou ao meio. Disse do sonho para minha mãe e ela me revelou que na mesma hora ela estava com o pote de açúcar na mão. Barbaridade. Tá, agora eu fiquei nervosa. Ficamos, amiga, ficamos nervosos. Ficamos sem entender. Era um aviso? Era uma quebra, livramento ou o quê? Horas depois, meu filho grita em pânico. Corro para ver o que era. Ele saiu do banheiro, foi tomar banho. E ao pegar a toalha, saiu um escorpião enorme da toalha. Na hora, me veio o prato quebrando em mente e eu não tive dúvidas. Não é exagero, Pérola. Nunca vimos um escorpião daquele tamanho. Não sabemos como ele não picou meu filho, pois o local onde ele estava era o mesmo local onde a gente puxa a toalha. Logo, a mão foi bem no local que ele estava. Aliás, sei bem quem foi. Salve o caboclo 7 pedreiras. Que ele defende minha família. Salve o caboclo 7 pedreiras. Tamo junto. E bônus. Ai, ela mandou mais um relato. Eu vou ler um outro relato dela. Ai, gente, Gisele, mas que... Tem como duvidar? Não tem como duvidar, gente. Para de ficar falando que a gente é coisa... Ah, demônio, salva. Por favor, né? Por favor. Tá? Demônio nem existe. Por favor, né, gente? Ah, respeito os umbandistas que acreditam. Meu marido, por exemplo, ele acredita no demônio, tá? Eu, em particular, não acredito que existe uma pessoa ali que é a representação da maldade de tudo, que é o cara, sabe? Que faz tudo. Não acredito nisso, não. Tem bastante gente ruim na Terra. Vamos lá. Bônus do relato. Gostei dessa ideia de bônus. Manda com bônus do relato. O dia que eu conheci o meu caboclo, minha mãe começou a reclamar de umas dores nas costas. Um peso e depois um frio. Essa dor veio do nada. Tive um instinto de fazer massagem nela com Vick Vaporub. Pedi para que ela levantasse a parte de trás da blusa. E ela ficou de pé mesmo. Passei o Vick e me deu uma vontade de esquentar as mãos fazendo atrito nelas. Ai, que nem os caboclos faz.
Esfregava a mão e passava, e fiz isso 3 vezes. Assim que colocava a mão nela, puxava para baixo e jogava as mãos como se estivesse limpando ela de algo. O porquê eu fiz isso na hora eu não sei. O nome, passe é o nome, amiga. Esse é o nome. A dor dela passou na hora. Uns segundos depois, comecei a sentir. Eita, ela tá rindo de nervoso aqui, gente. Coitada. Fui dormir. Sonhei que estava num local sujo, sem cor, feio. E bem no meio, tinha um monte de casinhas azuis com brancas, bem simples. Fui dormir em uma delas com minha mãe e meu filho. Ao me deitar, senti uma energia, um calor. Eu vibrava umas cores e aquilo foi crescendo e crescendo. Gritei, mãe, eu vou incorporar. Ajoelhei aos pés dela, bati com força no peito e falei para a manhã. Mãe, qualquer coisa, chama o pai de santo do quarto ao lado que ele te ajuda. Do nada minha mãe diz, ele veio, filha, o caboclo. Ele contou sua história. Ah, mãe, me conta! Acordei com a minha cachorra latindo. Acordei no susto. Rapaz, eu não tava na mesma vibe ainda. Risos. Chamei minha mãe e ela ficou preocupada, pois estava muito quente. Parecia que eu estava com febre, suando e me tremendo. Eu sentia a energia dele em mim ainda. Eu estava desorientada, estava vendo uns vultos brancos, não conseguia responder as perguntas da minha mãe. E ela disse que eu falava, espera, deixa eu me estabilizar. Gente, que coisa estranha! Como você se incorporou dormindo? Amanheceu o dia e já estava melhor, porém comecei a passar mal. Enjoos, dor na nuca, pressão baixa. Entrei em pânico, pois recebi minha primeira intuição. Puxei algo dela e está em mim ainda. Eu senti um medo. Na hora, tem um vídeo aqui que é legal pra você assistir, se isso acontece com você, tá? Vai aparecer aí nos cards. Na hora, peguei uma vela, acendi pro meu anjo e pedi pra minha moça me ajudar, as 7 saias. Me veio uma paz e um calorzinho gostoso no meu braço, que é ela quando se aproxima. Relaxei e meditei. Me vi numa mata. O caboclo Pena Branca veio, apontou pro final do caminho e de lá veio um outro caboclo. Fiquei na dúvida de qual deles me ajudou. E na hora, como resposta, o Pena Branca me apontou novamente o caboclo no fim da estradinha de barro. Fui até ele. Ele sorriu, pegou umas ervas ali mesmo e começou a me benzer. Fez uma cruz no meu peito, as outras nos braços, colocou a mão na minha cabeça e depois me abraçou. Daí saiu sem falar nada. Eu o segui e fui perguntando, foi você que veio no sonho? Gesticulou com a cabeça afirmando. Me diz seu nome, por favor, eu quero te agradecer. Você é um caboclo, né? Gesticulou com a cabeça que sim. Bem cara de caboclo que eles não falam, né? Você não é de falar muito, né? E sim de agir, acertei? E ele afirmou com a cabeça novamente, dizendo que sim. Ele se sentou, pegou umas pedras e me mostrou. Eram uns chechinhos, chamamos assim aqui. Não tinham cor forte. Daí disse, tem 7 aí na sua mão. E ele afirmou com a cabeça e sorriu. Daí deduzi. Tem a ver com o seu nome? E ele afirmou novamente. Tá, caboclo 7 pedras? E ele ficou com uma cara de dúvida. Tem mais algo? Daí ele apontou o rio com uma cachoeira. Mas daí ele falou, rio. Voltei da meditação e estava outra. Não sentia nada de ruim, só paz e alegria. Fiquei com dúvida das tais 7 pedras por conta da carinha que ele fez. Daí pesquisei tipos de caboclos e pá! Apareceu de cara o nome Caboclo 7 Pedreiras do Rio. Me veio uma alegria inexplicável por dentro e a certeza do nome de quem me ajudou. Esse último relato é muito maior do que está aí, Pérola. No dia, mandei até zap por pai Adérito Simões pedindo ajuda, pois não iniciei num terreiro ainda. Tentei resumir o máximo possível. Depois do susto, uns 3 dias, ele me respondeu e contei essa parte da meditação e confirmação do nome. Ele riu muito e disse que esse caboclo é difícil de vir, pois ele escolhe a dedo os seus médiuns, para eu andar na linha e estudar bastante. Vou fazer isso, quero aprender e poder ajudar ao próximo junto a ele. Muito obrigada! As vozes da sua cabeça. Por que esse título? Não sei. Não é. Porque ele falava, não falava, mas é isso aí, não temos que questionar. Muito obrigado por mandar o seu relato. Manda o seu relato também, se inscreve, acesse meu curso tudo sobre umbanda.com, acessa a rifa e é isso aí. Até o próximo vídeo.